52% da produção agrícola total de cereais não vira comida. Comida é petróleo, carros comem, pessoas não. Você quer combustível mais barato? Então você quer pessoas com fome. Muahaha! Odeio o sistema, não o locutor. Muahaha! Falando sério, podemos entender essa loucura a partir da crise do petróleo nos anos 1970. Os países importadores de petróleo precisavam de alternativas para conter seus motoristas pistolas com o preço da gasolina. E também precisavam tirar suas economias viciadas em combustíveis fósseis da ruína. Eis que o capital teve uma grande ideia. Por que não tornar comida de gente comida de carro? Era a hora do lançamento da moderna indústria dos chamados biocombustíveis, necrocombustíveis, etanol. Países como os Estados Unidos, Brasil, entre outros, iniciaram seu processo de submissão ao agronegócio. As terras do mundo passariam a ser ainda mais disputadas. A destruição dos solos aumentaria, os gases emitidos pela agricultura também, os estoques de comida pelo mundo diminuiriam drasticamente, aumentando também a fome e a insegurança alimentar. O imperialismo dos grãos como o milho, a soja e de outras culturas como a cana-de-açúcar chegariam a um novo estágio. Sim, não há nada de bio nesses combustíveis, são necrocombustíveis. Carros capitalistas devoram a comida das pessoas. Opa, foi mal, esse é o episódio de hoje do Vozes Livres. A maioria da produção de grãos não vira comida. Aliás, vira comida de carro. Isso não faz sentido. Boa alvorada, período vespertino, noturno ou boas interrogações para você que não entende nada desse sistema que não faz sentido a não ser do ponto de vista do lucro, da acumulação e da destruição ambiental. Hoje vamos falar sobre comida de carro concorrendo com comida de pessoas. A ascensão da indústria de biocombustíveis foi o começo de uma trágica história. O Brasil foi capaz de criar um pujante programa de produção de etanol baseado na cana-de-açúcar, uma planta tropical. Pois é, galera, com esse livro aí que vocês estão vendo na tela, que vocês viram na tela, Planeta Cheio, Pratos Vazios, as novas geopolíticas da escassez de comida, o professor Lester Brown acaba se referindo à indústria de comida de carro, a indústria dos chamados biocombustíveis, mas para nós aqui, necrocombustíveis. A ideia aqui hoje é mostrar como a indústria do capitalismo, a indústria desses necrocombustíveis concorre com a produção de comida de verdade. Isso todo mundo sabe mais ou menos, né? Mas é importante ver como que isso se articula. Para nós brasileiros, a gente está falando principalmente da indústria do etanol. No final, tudo agro, né, galera? Para vocês terem noção de como a partir dos anos 70, 80, essa indústria bombou, a gente precisa ver os números, né? Como que a gente chega nesses números de hoje, aliás? Para você que está olhando aí na tela essa tabela, a nível de mundo, a corzinha roxa é o quanto de cereais é alocado para comida humana. A nível de mundo, 48% da produção desses cereais são alocados para comida humana, 38% para ração, 9% para, e crescendo, né, para a indústria de necrocombustíveis. Só que o Brasil, galera, e os Estados Unidos principalmente, isso aqui não é atraso não, é indústria ultracapitalista moderna, porque moderno também pode ser muito ruim, tá? Essa ultra indústria moderna do agronegócio do Brasil, dos Estados Unidos, puxa essa média para baixo. Então, quem faz o mundo ter uma maioria de produção de grãos não ser de comida é principalmente Brasil. E aí, ó, assim como os países centrais, a gente tem culpa no cartório. 30% apenas do que a gente produz de cereais vira comida humana. E 12% dos Estados Unidos, menos ainda, tá? Para vocês entenderem a síntese da modernidade capitalista, tá aí, comida para carro, né? Porque pra gente não vai rolar. Mas, galera, os Estados Unidos, assim como o Brasil, são dois casos ótimos pra gente entender como essa indústria dos necrocombustíveis se consolidou. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, não rola cana-de-açúcar, né? Então cana-de-açúcar não é muito diretamente comida aqui. Então lá fica mais nítido ainda. O milho virou alvo porque cana-de-açúcar é mais uma cultura tropical, lá é um país que não é tão quente como a gente, né? Temperado, climas um pouco mais amenos. Então o milho virou alvo. Para vocês terem uma noção, de 1980 a 2005, a produção de etanol de milho passou de 1 milhão de toneladas apenas para 41 milhões de toneladas nos Estados Unidos. A indústria do etanol começou a ficar muito lucrativa. Então, galera, para a gente pensar,
toda vez que a gasolina ficava cara, e toda vez que ela fica cara, o capital corre e correu na história para apropriar terra de camponês, desmatar floresta e coisas do tipo, para poder produzir comida para carro. Então, quando o etanol fica lucrativo, há uma corrida de terras pelo mundo. Não à toa, terras são apropriadas na África, no sul global, e principalmente pela União Europeia, pelos Estados Unidos, mas também até pela China, tá? Tem dados que já dizem que as terras africanas estão 7% na posse da China, não necessariamente para isso aqui, mas é um tema que é outra discussão. Se a gente for ver a construção desse mercado nos Estados Unidos, em 2006, só em outubro, hein? Olha que dado louco isso. A cada 3 dias, uma indústria nova de etanol era lançada, uma fábrica nova de etanol era lançada nos Estados Unidos. Aqui rolou muito isso, né? Quem acompanhou a discussão do pró-álcool, e até hoje, cara, tem professores na universidade que falam, nossa, isso aqui é sustentável, esse necrocombustível. Eu aprendi, inclusive, em estudos sociais, né? Mas a gente vai aprender que não. O etanol, como foi dito, seria saída para o Brasil e que seria energia renovável. E a gente vê, como vocês estão vendo na tela, que 74% das emissões são do agronegócio. Então, só porque a gente pega uma parada, planta, corta tudo, queima, vira combustível, e planta de novo, e destrói tudo, e aí vira combustível, e planta de novo, blá 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 blá, não quer dizer que seja sustentável, é totalmente insustentável. Tanto que a maioria dos gases do Brasil são do agronegócio e uma parte deles para virar comida de carro. E aí, galera, não é que tem uma oposição aqui entre a indústria do petróleo, que no Brasil não é tão relevante assim, e agronegócio, que é a maioria das emissões, tá? Sem petróleo, sem insumos químicos para ir na terra, sem agronegócio, certo? E o Brasil também não quer ser um dos maiores produtores de petróleo do mundo. Lula, tô te vendo, hein? Quer dizer que esse petróleo vai ser queimado não aqui, em algum lugar. Então vai virar gás do mesmo jeito. Tá, galera, mas essa questão da disputa pelas terras do mundo, tem um artigo muito interessante, Is Green New Deal Possible?, da galera do Decrescimento Socialista, muito bom. Lá eles falam que, inclusive as projeções dos BECs, inclusive do IPCC ali, que fala, olha, os biocombustíveis talvez sejam bons para uma transição sustentável. Hahaha. Se os biocombustíveis fossem relevantes e a maior fonte de combustível do planeta, de 2 a 3 Índias seriam necessárias de plantation, cana-de-açúcar, disputa de terra, despossessão, arrancar camponeses. Onde você vai arrumar 3 Índias num planeta cheio como esse só para gerar etanol e necrocombustíveis? Galera, isso acontece muito rápido. Vejam aí esse gráfico que está na tela do professor Lester Brown. Foi exatamente ali por meados de 2010, um pouco antes, que a curva de etanol em relação à comida para pessoas cruza uma com a outra. Então, nos Estados Unidos, começa já na primeira década dos anos 2000 a comida de carro prevalecer sobre a comida em geral, galera. Então isso aconteceu muito rápido. Veja como o capital consegue fazer coisas brilhantemente horrendas. Então, galera, nesse contexto que a gente tem que entender o capitalismo como um criador de escassez artificial e não como um grande produtor de riqueza, como dizem por aí. Aqui fica muito nítido isso. Povo, tem terra, tem possibilidade de produzir comida para as pessoas, mas não, vamos produzir comida para carro. É nesse contexto da ascensão dessa indústria que os preços começam a crescer generalizadamente. Tem uma tendência a aumento do preço da comida no mundo inteiro. É nessa fase neoliberal do capitalismo, né? Claro que isso se associa a um monte de coisas, inclusive sobre a diminuição dos estoques reguladores pelo mundo. Mas vocês podem ver aí, a comida como um todo vai ficando cada vez mais cara dos anos 90 para cá. As terras ficam cada vez mais disputadas pelo agroprodutor de biocombustíveis, tornando cada vez menos compensatório produzir comida. Ou toda hora você olha para o mercado e vê, veja bem, eu sou do agronegócio, sou um grande capitalista, é melhor eu jogar isso aqui para comida, é melhor eu jogar essa terra ou essa produção para etanol, sempre que compensar mais, vai para o lado que dá mais lucro, e geralmente não é o da comida. O apetite para alimentar carros do capitalismo é insaciável. Para vocês terem uma noção, os grãos que são requeridos aí para encher um tanque de cerca de 95 litros de um utilitário esportivo, o professor Lester Brown coloca no livro dele como
anedota aí, dá para alimentar uma pessoa pelo ano todo. Um tanque de carro de utilitário esportivo igual à alimentação de uma pessoa do ano inteiro. Assim você entende porque esses números da FAO não fazem sentido, galera. A gente já chegou a mais de 9 bilhões de toneladas de produção agrícola. Suficiente para dar, sei lá, 1.000 quilos de comida para cada pessoa no mundo. Todo mundo poderia estar bem satisfeito nesse momento. Mas, claro, comida de carro concorre com comida de gente, como a gente está falando aqui. Essa concorrência necessariamente concorre também com os estoques de comida. Na transição para a fase neoliberal, galera, do capitalismo, os estoques de comida começam a escassear. Outra escassez artificial. Até 2000, ali em meados dos anos 2000, Consenso de Washington, cada vez uma pegada mais neoliberal, ainda havia estoques estimados na casa de 107 dias de consumo. Então, se a produção cessasse, escasseasse, houvesse um grande fenômeno climático, 107 dias de consumo estavam garantidos pelos estoques reguladores mundiais de grãos. Hoje, os estoques estão na casa de 70 dias. E no Brasil, por exemplo, o preço do milho está subindo e a gente está exportando milho. Recorde de exportação, veja só, essa manchete. Brasil amplia domínio sobre Estados Unidos como principal fornecedor de milho e soja da China. Enquanto isso, milho aumenta e chega a quase 20% de aumento em um mês. Como assim? Produz mais do que nunca, exporta pra caramba e o preço da comida aumenta aqui dentro. Pois é, galera, e vejam só, uma das raízes disso é a comida para carro. Fontes diretas, hein? Aqui a gente trabalha com fonte direta. Ministério da Agricultura e Pecuária. Na safra 2018-2019 foram produzidos 791 milhões de litros de etanol de milho, o que representou 2,4% do etanol total do período, 33,68 bilhões de litros. Na safra 22-23, a produção de etanol de milho subiu para 4,45 bilhões de litros, 462% superior, ou equivalente a 14% do total. E aí, galera, vindo mais pra frente na história, temos o necrodiesel, aliás, o biodiesel, o imperialismo da soja aí ganhando peso, galera. Precisamos falar um pouco disso. Em algum momento a gente pode fazer um vídeo. O que vocês acham? O imperialismo dos grãos, como todo imperialismo tinha grãos por trás. Se hoje é um globalizado, mas a gente pode ver impérios do arroz, impérios do trigo, impérios do milho. Os maias talvez tenham caído pela sua grande dependência também do milho. Hoje a gente tem um novo imperialismo que gera dependência, né? Imperialismo gera dependência. Imperialismo da soja. Aí, meus amigos, esse governo aí, ele venceu o fascismo, mas ele é um governo do agro, não é verdade? Nova lei do ano passado deve disparar a demanda de soja no Brasil e dobrar a produção de biodiesel no país também. O que está rolando no mundo inteiro? O capitalismo precisa que a mistura do combustível possa ter maior participação de biodiesel, de soja, na verdade. Esse projeto que você está vendo aí, aprovado pela Câmara, estabeleceu que o biodiesel, na mistura atual de 14% aí da gasolina, poderá ser aumentado gradualmente a partir de 2025, 1% percentual ao ano, até atingir 20% em 2030. Então, o seu carro vai ter cada vez mais soja! E quando governos fazem isso pelo mundo, eles estão permitindo que isso aí aconteça. Sim, aí você entende como essa bela floresta amazônica está sendo destruída pela soja. Essa a gente está falando da nossa floresta tropical brasileira, sul-americana, não é verdade? Mas a gente pode estar falando também dessa linda floresta tropical da Indonésia, essencial, tá? Sem floresta da Indonésia, sem Amazônia, não tem planeta bacana, tá? Ferrou para todo mundo. É Mad Max. Floresta tropical da Indonésia totalmente destruída, não para soja, tá? Lá é outro imperialismo, é o do óleo de palma, que gera dependência e esse machucado tremendo nas terras. Olha que visão dolorosa e feia que o capitalismo faz das nossas florestas. Aqui vale a pena repetir, porque a gente já está acabando. Terra usada para biodiesel não produz comida também. Biodiesel ajuda a aumentar o preço da comida, portanto. Então, galera, a capacidade de converter enormes volumes de grãos em combustível significa cada vez mais que o preço dos grãos está cada vez mais conectado com o preço do petróleo. Juntinho ali. Se o preço do combustível de grãos cair em relação ao do petróleo, a conversão de grãos em combustível vai ser maior
que é da comida. E a comida vai ser menor, é claro. Toda vez que o contrário acontece, a gente vai ver as petroleiras metendo louco. Exatamente, cada vez extraindo mais e mais petróleo. Além disso, por causa da civilização industrial que a gente tem aí do capitalismo, nunca se gastou tanta energia para produzir calorias de comida. Veja bem, para cada 1 caloria de comida que comemos, nós queimamos 10 calorias de petróleo. A sociedade mais ineficiente para a produção de comida da história. É por isso que o mito do livre mercado não pode resolver nada. Inclusive, ele piora, não é mesmo? Quando uma coisa compensa mais, os capitais vão para um lado. Quando a outra coisa compensa, eles vão para o outro. A comida perde-se de vista, mas os mercados do petróleo ou do necrodiesel bombam. Então, galera, um último argumento, né? A gente trouxe aqui uma provocação no começo. Contradição entre os trabalhadores. O capitalismo é esse sistema esquisito que faz pessoas com interesses comuns virarem inimigas. O resultado de tudo isso, o resultado básico de tudo isso é uma contradição. As pessoas que querem combustível mais barato estão, ao fim e ao cabo, defendendo mais fome para os trabalhadores. Não porque queiram, tá? Não estou estigmatizando nem culpando ninguém. E os famintos, as pessoas que demandam sua soberania alimentar, estão pressionando o preço dos combustíveis para cima ou estão criando uma opinião pública para jogar contra o espaço para necrocombustíveis. Não é zoeira, isso é uma contradição realmente colocada, galera. A gente precisa se unir e criar outra sociedade. A Primavera Árabe, inúmeras revoltas que a gente teve no começo do século, seja no Afeganistão, no Iêmen, na Etiópia, e até a crise agora do governo Lula com os preços dos alimentos tem a ver com essa discussão. Temos que sair dessa contradição. A essa altura você já deve ter visto como é insano o capitalismo. Como seria possível um mundo onde todos vivessem bem, conseguindo até diminuir a produção global para que todos os povos produzam o necessário e tenham comida abundante e possam se locomover livremente. Fica uma pergunta então para a gente debater. Existe civilização possível com o agronegócio? E esse imperialismo dos grãos e da cana-de-açúcar também? É possível ter uma sociedade viável e saudável com esse tipo de organização? Eu acho, por exemplo, cá entre nós, o carro individual um dos maiores erros da humanidade, porque os carros não poderiam, por exemplo, ser coletivos, como aquela bicicleta, aquele patinete que a galera usa cada vez mais por aí, complementando os transportes coletivos apenas. Você pega aqui, deixa numa região, e aí outro companheiro seu do seu bairro pega ele por lá. Seria muito mais inteligente. Será possível, por exemplo, um ecossocialismo com carros individuais elétricos? Epa, você aí já deve estar faminto por mais um debate do Vozes Livres, carros elétricos, hein? Mas vai ficar para outro capítulo. Você que tem fome de sabedoria, curta, compartilhe, siga o Vozes Livres. E eu deixo para você um eco salve e até a próxima.